Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, demoramos, mas chegamos com muitas informações importantes para você, torcedor vascaíno. Uma quarta-feira muito agitada dentro do nosso Gigante da Colina, hein? O Vasco não para. Temos informações se tratando do atacante Diego Valoyes. Além disso, falaremos também sobre um lateral direito do Tigres da Argentina oferecido ao Gigante da Colina. Quem sabe o Vasco não pode iniciar novas negociações, inclusive, nessas próximas horas. Falaremos sobre Maraca, mais uma polêmica envolvendo dessa vez apenas Fluminense e Vasco da Gama sobre o consórcio Maracanã. É medo ou respeito? Essa pergunta que eu deixo aí no ar e explicarei para vocês também durante este vídeo. E além dessas muitas outras informações, temos notícias sobre Figueiredo, que preocupa aí, uma lesão detectada no nosso grande atacante e muitas outras novidades. Porém, é claro, meus amigos, antes de começar, como eu sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos mesmos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, tá dando mole, tá errado comigo. Você tem que se inscrever no nosso canal. Sabe como? Só indo aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscreva-se, apertando nela e sendo inscrito do nosso canal. Falta muito pouco mesmo pra gente chegar à marca dos 85.600 inscritos. Vamos lá, conto com a sua ajuda. É só você vir aqui embaixo e volta a repetir. Se inscrever não paga, não tem nenhum trabalho e ajuda muito o nosso crescimento. Não saia também desse vídeo deixando o seu like. Não saia também desse vídeo ativando o seu sininho de notificação. E é claro, deixando aí o seu comentário. Você como torcedor vascaíno, acha que vale a pena a insistência no Diego Valoyes? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E quero começar primeiramente mostrando essa imagem aí pra vocês do que aconteceu nesta manhã de quarta-feira. Pois o elenco ontem que foi a campo e também aqueles que nem sequer entraram, tiveram aí um treinamento especial no saguão do hotel. Fizeram aí um trabalho de recondicionamento físico, já avisando a partida desse próximo domingo contra a equipe do Fluminense. E além disso, os goleiros não treinaram no hotel, mas foram até o estádio Mané Garrincha. Treinaram inclusive no gramado de onde ontem o Vasco conseguiu conquistar a vitória contra a equipe do Nova Iguaçu para mais de 28 mil torcedores. Tudo isso focado no próximo clássico de domingo, que temos polêmicas a trazer a vocês aqui em breve. Além disso, também informações importantes sobre o mercado do Vasco da Gama. O Vasco não para. E antes de falar sobre essas situações, é importante aqui contextualizarmos com o quê? Com as falas do Paulo Brax. O Paulo Brax, há um tempinho atrás, deixou bem claro que o Vasco não tinha o seu elenco fechado em janeiro. O objetivo do Vasco da Gama era fechar o seu elenco de 80% a 90% até o mês de abril. Para ser mais exato, até o dia 9 de abril, que é quando a janela de transferências do futebol brasileiro fecha. E com isso, o Vasco vai se movimentar ao máximo que der até esse período. Sobre prioridade, ele foi perguntado sobre isso. Nós que trabalhamos com o Vasco diariamente, sabemos muito bem que o Vasco tem prioridade. O que eu quero dizer com prioridade? Jogadores que o Vasco mira, que o Vasco foca no mercado, com relação à posição. O Vasco tinha como prioridade um zagueiro. O zagueiro era o Manuel Capasso. Acertou, expectativa é que ele chegue nos próximos dias. O Vasco tem como prioridade um volante, está no mercado à procura desse jogador. O Vasco tem como prioridade um meia, um camisa 10, está no mercado à procura desse atleta. O Vasco também tem como prioridade um ponta principalmente esquerdo, que atue por aquele lado de campo, pois hoje tanto o Eric Marcos quanto o Aguinaldo não são aí os titulares da posição. Atuam como titulares, mas não são os titulares que o Vasco deseja para o ano de 2023. Então essas são as prioridades. Mas mesmo diante disso, o Vasco está atento a várias outras posições. Não à toa, o próprio Paulo Brax deixou bem claro durante uma entrevista coletiva ao Sport Center da ESPN. O Vasco fechou apenas gol e lateral esquerda. Ele disse: o Vasco não procura jogadores para essas duas posições, pois já conta com Léo Jardim e o Ivan, dois grandes goleiros, e já conta com Lucas Piton,
Paulo Vitor, que é um bom lateral esquerdo reserva, na minha opinião, um ótimo, inclusive, lateral esquerdo reserva, que tem contrato com o Vasco até o final do ano, e ainda conta com o Edmar, que seria aquela terceira opção, e além de Edmar, o Riquelme, ou seja, tem 4 jogadores para a lateral esquerda. Fora isso, meus amigos, o Paulo Brax deixou bem claro, o Vasco ainda procura zagueiro, o Vasco ainda procurava lateral direito, o Vasco ainda procura, né, volante, meia, ponta direita, atacante, ponta esquerda, e está atento a várias posições, mas as prioridades são essas que eu deixei bem claro a vocês. E sobre isso, temos que falar sobre Diego Valoyes, pois o Vasco, de fato, segundo informações, fez uma nova investida para contratar o atacante que pertence ao Talleres da Argentina, um atleta de 26 anos da seleção colombiana. Segundo informações, o Vasco da Gama colocou na mesa do Talleres 20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, para o Vasco da Gama, o Diego Valoyes vale 40 milhões de reais. Foi esse o valor que o Vasco colocou à mesa. E só para vocês terem uma noção, um valor até superior ao que o Vasco colocou na mesa pelo Luco Orediano, que na minha opinião é muito mais atleta do que o Diego Valoyes e pode ter um retorno financeiro ao Vasco da Gama muito maior do que esse atacante colombiano. Mas mesmo assim, pelo desejo do Vasco, pelo desejo do Barbieri, o Vasco fez uma nova investida. E aí a gente parte para outro posicionamento, que é o do presidente do Talleres. O presidente do Talleres, em um contato com o jornalista Lucas Pedrosa, negou qualquer tipo de nova proposta do Vasco da Gama. Não iremos nos basear nisso. Sabe por quê? Pois havia um outro posicionamento do presidente do Talleres há alguns tempos atrás. Eu entrava em contato com muita facilidade, qualquer jornalista do Vasco da Gama entrava em contato com muita facilidade com o Andrés Fassi, presidente do clube argentino, e ele falava tudo o que estava acontecendo, tintim por tintim, detalhes das conversas, detalhes das negociações, quanto o Vasco ofertava, quanto o Talleres queria, zombava da situação. Em determinado momento, depois de todo esse posicionamento do presidente do Talleres, o próprio Paulo Brax veio em uma entrevista coletiva e reclamou do posicionamento. Deixou bem claro que o posicionamento do presidente do Talleres acabaria atrapalhando e teria atrapalhado as negociações. Então, com isso, com a situação atual do Talleres precisando do dinheiro, no caso Diego Valoyes, tendo uma atitude completamente equivocada no seu dia a dia, e inclusive devido a essa indisciplina com o desejo de sair do Talleres, teve no banco no último domingo da partida pelo Campeonato Argentino. Hoje o atleta vem perdendo espaço pelos seus atos de querer sair do Talleres. Então, nesse momento, o próprio presidente do clube argentino está tendo um outro posicionamento. Um posicionamento de deixar em off, um posicionamento de negar, até para que as negociações agilizem e, de fato, essa venda possa ser concretizada. Diego Valoyes não é esse jogador tanto que o Talleres acha que é. É um bom atleta. Um atleta que para o Vasco da Gama seria um reforço de peso, mas muito longe daquilo que hoje o clube argentino estava precificando. Hoje não, mas estava nesses últimos dias. Inclusive o mercado do futebol europeu, meus amigos, fechou. Da Argentina, do Paraguai, do Brasil, para lá não vai mais ninguém. O Talleres, sabendo disso, sabe que hoje o Diego Valoyes não está mais tão valorizado como era antes e vai com toda certeza buscar a sua venda para um clube aqui do futebol sul-americano. Grande probabilidade de ser o Vasco. Não caiam nessa falácia o presidente do Talleres dizendo que não há proposta, não há nada. Há alguma coisinha assim, tentando aí, no caso o Vasco da Gama, realizar uma nova investida pelo atacante colombiano. Bom nome, na minha opinião, tendo o ataque com Diego Valoyes, Luco Orellano, Pedro Raul e contando ainda com Figueiredo e Gabriel Peck para entrar no segundo tempo, olha, meu amigo, eu não sonharia nunca em 2022 com um ataque desse nível. Além disso, outra informação ainda se tratando do mercado. Quero falar sobre o lateral direito argentino Lucas Blondel. Para quem não conhece esse lateral direito, veste a camisa hoje do Tigres da Argentina. Lembra quando a gente deixou bem claro para vocês, agora há pouquinho no início do vídeo, que o Vasco não estava tendo como prioridade um lateral direito, mas estava atento aí às oportunidades de mercado? E ele é uma delas, um jogador de 26 anos, que além de vestir a camisa do Tigres, também já vestiu a camisa do Atlético Rafaela, também do futebol argentino. Nessa última temporada, foi titular absoluto com 44 partidas e 4 gols marcados. Qual a informação que a gente tem? Não é uma negociação que acontece, mas é um atleta que foi oferecido, o nome está na mesa do Gigante da Colina. Além do Vasco da Gama, ele também foi oferecido ao Botafogo, e ele já foi cogitado em Santos e Grêmio. Nenhuma proposta oficial do Vasco da Gama ainda foi feita, mas quem sabe, dependendo do atleta, dependendo aí do posicionamento hoje do Paulo Brax, do Maurício Barbieri, da comissão técnica do Vasco da Gama, as coisas possam acontecer. Vasco hoje conta apenas com Paulinho para a lateral direita, já que o Gabriel Dias está machucado, e contar com o garoto, ter expectativas sobre ele, é uma situação muito complicada, e é exatamente por esse motivo o Vasco segue atento aí para a contratação de um lateral direito.
Informação chata agora para trazer a vocês. Antes, deixe aí nos comentários. Você acha boa a tentativa de contratar mais um lateral direito? Você também concorda com a investida aí nova pelo Diego Valoyes? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Ou Diego Valoyes, Diego Valoyes, como vocês preferirem aí, que sempre me corrigem nos comentários. E, gente, falando aqui sobre Vasco e Fluminense neste próximo domingo. Domingo é dia de Maraca. Às 18 horas, o Vasco enfrenta a equipe do Fluminense como visitante no Maracanã. Já te antecipo, no sábado as vendas iniciaram para a torcida do Fluminense. O Fluminense é o mandante e mandou até de uma maneira que eu nunca havia visto antes em clássico. O Fluminense começou a vender no sábado e disponibilizou ingressos para a torcida do Vasco da Gama começar a comprar apenas nesta quarta-feira de manhã. E por ironia do destino, ou aliás, pela lógica, ingressos que haviam sido vendidos até hoje de manhã foram apenas 5 mil ingressos. Sábado, domingo, segunda, terça. 5 mil ingressos em 4 dias. E, gente, pela parte da manhã até a parte da tarde, a última parcial divulgada, mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos. Ou seja, o Vasco conseguiu fazer em um período de menos de 6, 8 horas, 5 vezes mais do que o Fluminense conseguiu fazer em 4 dias de venda de ingressos. E, nesse momento, temos a informação que o setor do Vasco da Gama, que é o norte, o setor leste inferior e o Maracanã Mais estão esgotados. Todos os ingressos esgotados pela torcida vascaína. E aí a gente parte para mais um motivo. Nesse momento, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é que no máximo 50 mil ingressos venham a ser vendidos, pois foi a carga reduzida que o Fluminense colocou à disposição. E aí fica a grande pergunta, por que o Fluminense colocou apenas 50 mil ingressos à venda? É medo ou respeito da torcida vascaína? Porque sabemos muito bem, e eles sabem muito bem, que se colocar os 70 mil, o torcedor vascaíno acaba em instantes. Se não acabou, 50 mil não, né? 70 mil, porque os 50 mil muito provavelmente nesse momento já devem ter acabado aí de serem vendidos. E exatamente por esse motivo, o Vasco da Gama estuda solicitar aí ao Fluminense a disponibilidade de mais ingressos. Querer aí que deixem mais ingressos na norte, coloquem mais ingressos no setor leste, no setor oeste e quem sabe no norte, porque muito provavelmente eles não vão esgotar, mas deixa lá para eles. E volto a repetir, fica a grande pergunta, por que se o Maracanã tem capacidade para 70 mil pessoas, colocaram apenas 50 mil para venda? É medo ou respeito? Eu vi muitos aí torcedores do Fluminense, inclusive falando nas redes, poxa, cadê a torcida do Fluminense? Não vai comprar, a torcida do Vasco não é igual a torcida do Flamengo, eles cantam, eles gritam, eles fazem barulho. Então, rapaziada, realmente, difícil. E olha, se não colocar mais disponibilidade aí para essa partida de domingo, vai mostrar ainda mais que de fato o Maraca tem que ser nosso, porque uma torcida como a nossa não está cabendo mais em São Januário e uma torcida como a deles não cabe nem sequer na Laranjeiras, com todo respeito, é claro. Toda rivalidade é muito saudável, mas também é importante a gente destacar o tamanho da nossa torcida, exaltar a nossa torcida, porque realmente é diferenciada. Além disso, outra informação que também surgiu nesta tarde de hoje, Copa do Brasil. Divulgado hoje o sorteio da Copa do Brasil, que aconteceu às 2 horas da tarde. Foi confirmado, Vasco da Gama conheceu seu primeiro adversário da Copa do Brasil. Trata-se do trem do Amapá. As primeiras partidas acontecerão entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. Ainda não foi divulgada a data em que o Vasco estreará na competição. Caso passe de fase, enfrentará o Tum Tum do Maranhão ou o ABC do Rio Grande do Norte. Algumas informações importantes sobre esse duelo. O Vasco da Gama já enfrentou a equipe do trem do Amapá em 2 oportunidades, uma em 1953 e outra em 1987. A primeira em 53, o Vasco venceu pelo placar de 5-0, com 3 gols do Friaça, 1 gol do Maneca e 1 gol do grande ídolo Vavá. Outra oportunidade foi no ano de 87, pelo troféu Ramon de Carranza. O Vasco naquela oportunidade venceu pelo placar de 2-0, com gols marcados por Roberto Dinamite e Romário, um dos 2 maiores ídolos da história do nosso clube. A última vez que o Vasco enfrentou uma equipe no Amapá, também deixar bem claro, uma equipe do Amapá, foi no ano de 2017 contra o Santos do Amapá em Natal. Naquela oportunidade o Vasco venceu também pelo placar de 2-0, com 2 gols do Nenê. Então a expectativa é clara, que o Vasco vença, o Vasco faça uma boa partida e possa passar de fase. Premiação de 92 milhões de reais para o vencedor da competição. Já pensou? É muita ilusão para um torcedor só? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Gente, agora para finalizar de vez o vídeo, como tá aparecendo aí nas imagens para vocês,
Nesta tarde de hoje, a diretoria do Vasco, representada pelo CEO Luiz Melo, pela diretora jurídica Gisele Cabreira e pelo diretor de comunicação Felipe Costa, teve um encontro com ministros. Esses ministros foram a ministra de Igualdade, Raciel Aniele Franco, para debater aí algumas ações que contribuam no combate ao racismo, e ao ódio no futebol. Além disso, também teve um encontro com o ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, onde a luta que o Vasco vem lutando há anos do racismo foi bastante destacada. E por fim, teve um encontro também com a ministra dos Esportes, Ana Moser, para tratar aí sobre alguns assuntos de parcerias em projetos sociais aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Barreira do Vasco, na comunidade do Tuiuti, na Cidade de Deus, onde o CT é muito próximo, o Vasco buscando aí sair das 4 linhas do futebol e também iniciar muito bem com esse atual governo. Independente do seu lado político, é pelo Vasco da Gama. A gente fica por aqui, um trabalho muito legal, inclusive, parabenizar a gestão atual. Vamos que vamos, né? Fiquem com Deus, esse foi o Boa Noite Gigante, um vídeo muito movimentado, com muitas informações, e deixando bem claro, amanhã estaremos novamente aqui às 7 horas da manhã com a Acorda Vascão, e contamos com a presença de todos vocês. Então não saia desse vídeo, sem deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo para ajudar o nosso crescimento. Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.